Fala, rapaziada, como vocês estão? A obra de hoje tá bem da hora. Eu comecei a ler e gostei, então resolvi trazer para vocês. Enfim, espero que curtam a obra. Gugu Gaga. Taijun estava no melhor do cochilo quando do nada acorda no meio de um parque com a cabeça latejando como se tivesse levado uma martelada do destino. Ainda grogue, ele faz uma promessa digna de juramento sagrado. Nunca mais uma gota de álcool, nem no bolo de aniversário, enquanto tenta organizar as peças do quebra-cabeça da noite anterior. Flashes estranhos invadem sua mente. Algo sobre uma janela de status que recebeu uma atualização misteriosa. Situação tão surreal que ele até dá uma risada nervosa. Aquele clássico riso de ou eu rio ou começo a chorar no chão do parque. Sem emprego, sem rumo e com uma ressaca moral batendo mais forte que a física, ele fica encarando nada quando de repente surge uma figura peculiar bem na sua frente. O susto foi tão grande que ele quase adicionou mais um problema para o dia. A tal figura se apresenta. Miri, do departamento de gerenciamento da janela de status. Taijun fica com aquela cara de quem está tentando entender se está acordado ou se ainda está preso num sonho maluco. Miri, toda formal, começa a explicar que finalmente analisaram um ticket enviado por ele sobre uma habilidade chamada Crescimento Explosivo. Aparentemente havia um erro por causa de uma atualização que nunca foi instalada. Basicamente, ele passou 7 anos se matando por algo que não era culpa dele, por questões de segurança ou talvez porque adorasse ver as pessoas curiosas. Miri não entra em detalhes sobre o que realmente aconteceu, mas garante que a habilidade agora está consertada. Mesmo assim, Taijun está possesso. 7 anos de esforço, suor e provavelmente lágrimas. Tudo por causa de um bug. Exigindo algum tipo de compensação, ele é informado que todos os status que ele deveria ter ganho foram restaurados e que suas feridas já estavam completamente curadas. Ele até faz um vistoria rápido no próprio corpo e percebe, não só estava curado, como parecia ter saído direto de um comercial de academia. Miri continua. Para ativar o crescimento explosivo, ele precisa acionar um gatilho. E aí vem a proposta, que claro, não poderia ser algo simples. Cena corta para uma cidade em caos. Um portal se abriu e de lá surgiu um monstro nada simpático, causando pânico geral. Civis gritando por ajuda, caçadores correndo, e no meio disso tudo, Taijun se pergunta se Miri enlouqueceu de vez ao sugerir que ele enfrentasse a criatura. Para ele, era praticamente um convite para o funeral. Miri tenta convencê-lo de que ele dá conta do recado, pedindo para ele ir na fé. Problema, o tal monstro é do tipo esporo venenoso, famoso por derrubar até caçadores de Rank B. Equipes treinadas já sofrem com ele e agora seria a vez de Taijun. A condição para desbloquear a habilidade não parece nada convidativa, mas aí ele lembra de tudo que já passou. Dificuldade atrás de dificuldade, situações que dariam para escrever um livro chamado Manual de Como Sofrer. Então pensa, pior do que já está, impossível. Tomando coragem, Taijun resolve ir com tudo. Passa pelo bloqueio do guarda civil como se fosse protagonista de filme de ação barato e parte para cima do monstro sem olhar para trás. A criatura reage lançando jatos venenosos, um deles acerta seu braço, mas ele aguenta firme. Com um movimento rápido consegue golpear a fera, e nesse exato instante, como se fosse uma recompensa digna de videogame, uma janela de quest aparece, um pequeno passo à frente concluído. Naquele momento, a destemida experiência entrou em ação e logo em seguida o tão esperado crescimento explosivo foi ativado. Aparece então uma mensagem brilhante na tela. Seus status aumentaram absurdamente e lá está a janela de atributos de Taijun para confirmar. Miri, com um sorriso orgulhoso que parecia dizer "Eu sabia", pergunta como foi a sensação de usar o crescimento explosivo pela primeira vez. O protagonista, com aquele olhar meio de vilão de filme de suspense, comenta que a habilidade é simplesmente apelona demais. Mas Miri corta o barato. Calma, campeão. A parte boa disso aí nem começou ainda. Sem mais papo, ela manda o protagonista continuar detonando os monstros, e ele obedece. Com confiança de quem acha que já é invencível, parte para cima de um esporo júnior e com um único golpe o transforma em purê verde. Crescimento explosivo era realmente uma bênção. A cada porrada nos esporos venenosos, seus atributos subiam absurdamente. Agora, com força para derrubar até uma árvore na base do grito, ele parte para cima do maior esporo da área, pensando: desse jeito vou pegar Rank B rapidinho, ou quem sabe até Rank A.
O tempo passa e finalmente o time de supressão chega ao local. Eles olham a cena e ficam sem entender nada. Afinal, parecia que o filme já tinha acabado antes deles chegarem. Um dos membros do time reconhece Taijun e pergunta, com um ar de deboche, o que um perdedor estava fazendo ali. O protagonista, com aquele olhar psicopata que poderia muito bem estar na capa de um filme proibido para menores, só deixa o grupo mais desconfiado. Alguns até acham que ele tinha fumado algo suspeito. O líder do time de supressão começa a provocá-lo, mas antes que a discussão esquente, o protagonista é distraído por uma janela azul que aparece diante de seus olhos. O que ele vê ali o deixa maluco. Enquanto isso, uma jovem guarda local agradece calorosamente a ajuda dele, dizendo que sem um caçador por perto não teriam dado conta. Taijun, aproveitando o momento para fazer marketing pessoal, posa de herói. Só fiz o meu dever como caçador. O time de supressão, claro, quase vomita com tanta falsidade no ar. A guarda continua enchendo a bola dele, elogiando como ele derrotou todos os esporos de forma incrível. O time de supressão interrompe, duvidando que ele tenha feito aquilo sozinho, mas a guarda confirma. E o silêncio constrangedor que se segue é quase engraçado. Antes que o bate-boca começasse, o protagonista sugere irem para um lugar mais reservado, e lá vão eles parar em um prédio abandonado que parecia estar participando de um concurso de ruína do ano. O time, curioso, pergunta se ele realmente derrotou todos os esporos sozinho, já que não fazia sentido um Rank D fazer algo assim. O líder, chamando de idiota, exige uma resposta. É aí que o protagonista se lembra de uma missão que apareceu em sua janela de status: ensinar uma lição para aquele bando arrogante em troca de uma habilidade extremamente apelona. Na sua cabeça era perfeito: 2 coelhos, uma cajadada. De volta ao presente, ele começa um teatrinho, olha para o time de supressão e, com toda a calma do mundo, pede que eles aceitem levar uma surra de propósito. O grupo fica em choque, sem acreditar no que ouviu. Ele ainda completa, meio sem noção: me ajudem aí, é que não tenho experiência em sair batendo nas pessoas de graça. E lá vai ele, mais uma vez implorando para o grupo de supressão dar uma surra gratuita nele. Claro, o pessoal olha para o protagonista como se ele tivesse trocado o café da manhã por um balde de pregos. Sem paciência para a conversa, eles partem direto para a ignorância. O careca, todo sério, segura a cabeça do nosso herói e diz que trombadinha tem que pagar. O protagonista, no maior momento da calma, pergunta se ele está falando sério. Foi aí que o careca sentiu aquele arrepio clássico de agora ferrou. Em um movimento que parecia coisa de filme, o protagonista se levanta como se não pesasse nem 10 quilos. O ao aeroporto de Mosquito, que ainda estava tentando entender o que estava acontecendo, leva um soco tão rápido que nem deu tempo de se despedir da dignidade. Cai duro no chão, apagado. O resto do grupo fica em choque, sem acreditar no que vê. O protagonista provoca, chamando todos para virem um de cada vez, dizendo que era a vez deles provarem um bullying de qualidade. Com apenas uma dedada na testa, ele deixa os caras espumando de raiva, sem entender de onde vem tanta confiança. Taijun, então, acerta outro sujeito na testa e vai derrubando o grupo inteiro, usando apenas os dedos. Era como se ele tivesse transformado dedadas em armas de destruição em massa. O líder, incrédulo, acha que aquilo só pode ser alguma pegadinha, mas não. O protagonista assume uma expressão sombria e diz que com o loirinho não vai ter moleza. Ele avisa para o rapaz se preparar, porque vai servir de exemplo. O loirinho, irritado, começa a liberar espinhos de gelo ao redor, revelando sua habilidade mísseis de gelo. Ele avisa que o protagonista não deveria ficar se achando por ter ganhado um poder novo. O que ele não sabia era que o protagonista também tinha acabado de desbloquear uma habilidade novinha em folha. Uma bola de fogo gigantesca começa a se formar sobre sua cabeça. É a famosa bola de fogo de Rank A. Ele encara o loirinho e pergunta o que achou da nova aquisição. O loirinho fica sem reação, mas o protagonista manda ele se preparar, porque senão vai acabar virando churrasquinho. Não tem jeito, o pobre aceita o destino. A explosão que vem a seguir é colossal, e o loirinho só escapa por um fio de cabelo sem acreditar que ainda está vivo. Taijun, com aquele olhar de agora quem manda sou eu, exige que ele trate todos da guilda com respeito e pare com o bullying. O loirinho, pálido e tremendo, aceita na hora, mas o protagonista ainda não está satisfeito, afirmando que alguém ali não levou dedada ainda. Depois disso, Miri começa a fazer um resumão da situação. O protagonista desbloqueou uma nova janela de status, ganhou um poder absurdo e finalmente deu o troco em quem o atormentava.
Foi praticamente um dia de acerto de contas, só que talvez ele tenha passado um pouco dos limites, já que acabou desmaiando e ficando 3 dias apagado. Quando acorda, pede para Miri ficar quieta porque está todo dolorido. Explica que gastou mana até o último fio, agiu por impulso e agora vai focar em aumentar sua reserva. Miri questiona se ele precisa mesmo disso, mas ele explica que, com seu crescimento explosivo, precisa de mais mana para acompanhar suas habilidades, já que todas são poderosas e drenam muito rápido. O protagonista usa como exemplo aquela sua famosa bola de fogo Rank A que já tinha soltado antes. Miri até entende a ideia, mas fica pensando, tá, e onde é que eu arrumo só mana, sem precisar de um kit completo de recuperação? Ainda faltavam umas 8 horas e meia para ele se regenerar totalmente, mas ele garante que sabe exatamente o lugar certo para isso. Corte rápido de cena e boom, uma imensa torre de treinamento surge na tela. Ele apresenta para Miri como se fosse o paraíso da mana, o melhor lugar do mundo para aumentar sua energia mágica, mas para surpresa dela não tinha nenhum viva-alma por perto. Estranho, já que aquela torre era super famosa entre os aprendizes. Ele também não sabia o motivo, afinal até pouco tempo, aquele era o ponto de encontro dos iniciantes. É então que surge uma figura peculiar. Um senhor de idade que do nada chama o protagonista de avô e pergunta se ele já voltou. O grupo inteiro troca olhares tipo, o que esse vovô maluco tá falando? O protagonista tenta explicar que estava ali pela quest de treinamento, mas o velhote entende fast food, depois de um breve mal-entendido gastronômico. Finalmente ele entende que era sobre um desafio na torre e se oferece para guiá-los. Miri fica tensa, mas o protagonista garante que está pronto para o que vier. Durante o caminho, o velhinho começa a explicar o funcionamento da torre, mas o protagonista já corta. Sei que são 10 estágios que quando completar todos o desafio aparece, e o primeiro é derrotar 10 goblins. O ancião confirma com orgulho. Miri fica impressionada com o conhecimento dele, mas na verdade o cara nunca nem entrou numa dungeon. Tudo que sabe é de maratonar vídeos sobre o assunto. Mesmo assim, fala com tanta confiança que Miri resolve apoiar. O velhinho, meio surdo, pergunta se estavam falando com ele. Finalmente chegam ao ponto inicial. O velho anuncia o início do desafio e invoca os monstros, mas parece que ele próprio já está quase pedindo uma cadeira para sentar. O protagonista, por outro lado, está radiante e pronto para a ação. Os goblins começam a aparecer, mas atrás deles surgem criaturas enormes. Surpresa total. Ele olha e pensa, esses caras estão na temporada de Booking, só pode. Pergunta ao velho o que está acontecendo, já que aqueles goblins mais pareciam ogros. O ancião não responde, está distraído pensando em comida. O protagonista quase perde a paciência, chamando mentalmente o velho de peso morto, mas não dá tempo para drama. Os ogros avançam. Miri, preocupada, pergunta o que fazer. O protagonista, com confiança digna de um deus, diz para virem todos de uma vez, que vai acabar com o lote inteiro. Ele solta uma habilidade de fogo que faz estrago, mas não tem tempo para celebração. Mais uma leva de monstros se aproxima e um ogro já está prestes a atacá-lo. Ele defende o golpe, reconhece que o bicho é realmente forte, mas parte para cima e tenta um chute. O ogro bloqueia, mas ele insiste e acerta um golpe certeiro bem na cara da criatura. O ogro cai derrotado e um relatório de progresso aparece. O velhinho, impressionado, comenta sobre a velocidade com que ele completou o primeiro estágio. Até pareceu fácil demais. O protagonista, suando, sabe que foi bem mais difícil do que esperava. Sem tempo para descansar, o ancião já o convida para o próximo estágio. A reação do velho deixou o protagonista com os nervos à flor da pele. Ele começou a repensar seriamente se essa tal torre não era, na verdade, uma cilada de proporções épicas. Números absurdos, níveis estratosféricos e uma dificuldade que parecia ter sido inventada por alguém que odiava a felicidade alheia. Aquela dungeon para iniciantes era só no título mesmo. Na prática, era como tentar fazer flexões com um rinoceronte sentado nas costas. E olhando para o lado, ele ainda podia ouvir os gritos do grupo que tentava sobreviver à base do desespero. Mas finalmente ele chegou ao último estágio. E lá estava ele, o temido boss final, Hellhound Cerberus, Rank S,
Nível 90. Um monstro tão intimidador que faria até Pesadelo pedir demissão. Ao ver o status da criatura, o protagonista ficou paralisado. Não era nada do que ele tinha estudado, era pior, muito pior. A diferença era tão absurda que parecia piada de mau gosto. A moral dele despencou mais rápido que a bateria de celular em jogo online. Ele sabia que não tinha chance, e para piorar, sua mana já tinha dado adeus. Foi então que surgiu uma quest secreta na sua frente. Ela dizia que a confusão na torre estava sendo causada por um tal senil e que a única forma de consertar o problema era curá-lo. A ficha caiu, o velho mago não estava conseguindo controlar a própria mana, o que tinha transformado a torre num caos ambulante. Se quisesse limpar a dungeon, o protagonista teria que dar um jeito no velhote primeiro. Miri, com aquela cara de quem sabia que isso ia dar errado, perguntou se ele tinha alguma ideia. Ele respondeu que ia tentar alguma coisa, o que nunca é bom sinal. Sem enrolar, ele foi até o mago e lembrou que magos sem controle de mana podiam perder a razão e a sanidade. Foi aí que percebeu um verdadeiro nó energético na cabeça do idoso. Sem hesitar, posicionou-se atrás dele, deixando Miri com uma expressão de "o que raios ele tá fazendo?". Então, o improvável aconteceu. O protagonista começou uma massagem, mas não uma massagem qualquer, daquelas que fariam qualquer spa declarar falência. O velho em êxtase chegou a dizer que tinha alcançado o Nirvana. Por mais estranho que parecesse, aquilo estava funcionando. Ele estava reorganizando o fluxo de mana do vovô. Mas, enquanto isso, Cerberus preparava um ataque colossal. O tipo de golpe que você vê e pensa, é aqui que minha história acaba. Do lado de fora, dava para ver que o ataque ia ser monumental. Já lá dentro, o velho se lamentava por seu corpo gasto ter causado tantos problemas. Até que num instante ele mudou. Sua lucidez voltou como um raio e ele estava irreconhecível. Com um simples balanço de cajado, Cerberus foi reduzido a poeira estelar. Não só isso, a parte de cima inteira do labirinto foi pulverizada. O velho, agora renovado, agradeceu ao grupo e disse que estava em dívida. Qualquer coisa que eles quisessem era só pedir. O que, convenhamos, é o tipo de promessa perigosa que pode terminar com um castelo ou um dragão de estimação.